Você está ouvindo A Hora do Concurso, o podcast da Degrau Cultural. Aumente o volume e fique ligado no que está rolando no mundo dos concursos públicos. Conte com a orientação da equipe pedagógica mais experiente do país e venha fazer parte do nosso time de aprovados. Olá, concurseiros! Está começando o Hora do Concurso, podcast da Degrau Cultural, comandado por mim, José Lucas Brito. Muito prazer. E com auxílio luxuoso do meu amado mestre, Luiz Fernando Caldeira. Seja bem-vindo, Luiz! Olá, José. Muito obrigado aí pelas palavras. É um prazer estar aqui novamente falando com os nossos alunos, com os nossos futuros alunos da Degrau Cultural. Tenho certeza que o programa de hoje vai ser muito bacana. O tema de hoje é muito legal, não é, José? Pois é, Luiz. Então vamos começar hoje. Pode deixar comigo que eu falo o tema que é sobre o concurso do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, um dos mais aguardados do país, terá vagas para o cargo de técnico do Seguro Social, que é destinado para quem possui nível médio de escolaridade. E, sem dúvida, a disciplina mais importante da prova será legislação previdenciária, pois no último concurso, que foi aberto em 2015, 70 das 120 questões foram sobre essa matéria. Qual será a melhor forma de estudar a legislação previdenciária? Será que o programa anterior será mantido? Quais foram as novidades trazidas pela reforma da Previdência de 2019? Essas e muitas outras perguntas serão respondidas pelo nosso convidado, o grande professor Henrique Sartori. Ele não é só grande de altura, já que ele mede mais de 2 metros, mas, sobretudo, em conhecimentos. Seja muito bem-vindo à Hora do Concurso, professor. Muito obrigado, José, pelas suas gentis palavras. Obrigado pelo convite, obrigado ao Luiz também pela presença e pelo convite. Então a gente está aqui para falar sobre esse empolgante assunto que é o concurso do INSS, que vai sair. A gente não tem uma precisão assim do dia exato que o edital vai sair, mas que esse concurso vai sair, isso é inexorável, isso é inevitável, porque senão, a menos que o INSS opte por fechar todas as suas agências, o que eu acho improvável. Com certeza, até porque, professor, o INSS ele tem um déficit de mais de 23 mil servidores. E ainda tem a previsão de sair mais 4 mil até 2025 por se aposentarem, por estarem em idade de se aposentar. Além do mais, professor e quem está nos ouvindo, há uma fila de 1,3 milhão de benefícios a serem analisados por todos os técnicos e analistas do INSS. Ou seja, o professor falou é uma constatação. Esse concurso, como ele falou anteriormente, é inevitável. E José, tem uma outra questão também, né? Acho que o professor Sartori vai lembrar disso. Se eu não me engano, foi em 2020, foi ano passado, que o INSS fez aí uma seleção para temporários, né? Que chamaram aí militares, né? Chamaram aposentados, eles não conseguiram nem preencher as vagas, né? Foi um fiasco essa seleção, né? Com certeza, com certeza. A ideia do governo era suprir toda essa carência de serviço, de servidores do INSS com esse pessoal temporário, né? Militares e servidores já aposentados que retornariam, mas infelizmente, né, a realidade foi mais dura do que a vontade do governo e acho que muito pouca, até a informação que eu tenho é que muito pouca gente, muito pouco servidor, muito pouco militar se habilitou a essa nova atividade. Com certeza, até porque eu acredito que muitos aumentou os pedidos de benefícios nessa pandemia, enfim, o trabalho mais que dobrou de quem ainda está lá meio que carregando esse piano nas costas, professor. Não tem dúvida. E essa parte que você falou é interessante, porque essa parte do pedido de benefício. O pedido de benefício, que acho que a ideia do governo era essa, a ideia do governo, o ministro Paulo Guedes, né, falou isso várias vezes, a ideia é, vamos digitalizar. Vamos digitalizar, é ótimo. Mas você pode digitalizar, no máximo, o requerimento do benefício. A análise do procedimento, a análise do processo de requerimento, isso aí, pode ser que um dia se invente um computador que faça isso. Hoje não existe.
a análise para saber se o segurado tem ou não tem direito ao benefício, e se ele tem direito, como é que se calcula isso, qual valor. Toda essa análise ela é feita por um ser humano. Então não adianta, vamos digitalizar. A digitalização tem um limite. Chegou na análise do direito do beneficiário ou não, quem faz é um ser humano. Tem que ter gente lá. A máquina não faz isso, pelo menos por enquanto. E outra coisa, né? Vamos combinar. Você cansa de ver em fila de banco, fila de caixa eletrônico, aquela fila de idosos que estão aguardando a ajuda de um funcionário do banco para manipular o caixa eletrônico, para sacar dinheiro. Ora, bolas, se o sujeito não consegue sacar dinheiro no caixa eletrônico, como é que ele vai baixar um aplicativo do INSS no seu celular e vai digitalizar ali, vai digitar tudo que ele quer, vai colocar ali tudo que ele quer? Isso, a geração dos adolescentes de hoje, quem é adolescente hoje, quando chegar na terceira idade para requerer benefício, esse vai ser mãe. Mas para quem é idoso hoje, essa digitalização ainda é uma barreira intransponível para que ele possa requerer benefícios junto à Previdência, né? Junto ao INSS. Sem dúvida alguma. Ou seja, eles dificultaram ainda mais, né? O que já era difícil para quem, por exemplo, não tem acesso não tem os conhecimentos digitais e também não tem acesso à rede de Wi-Fi. Isso aí, é um outro problema, né? Pois é, então, professor, no último concurso que teve para o INSS, ele reuniu mais de 1 milhão de candidatos em todo o Brasil. Até pela grande concorrência que esse próximo concurso tão necessário vai atrair, o senhor considera indispensável que os interessados iniciem imediatamente os estudos, antes mesmo da abertura do edital mesmo, ou ele deve só esperar o edital sair para começar a preparação? Esperar o edital sair para começar a estudar é quase assim certeza de não conseguir aprovação. Porque os concursos públicos hoje em dia, e esse em especial do INSS, o conteúdo programático é um negócio gigantesco. É muita coisa. Esse do INSS, só a parte de previdenciário, são assim 2 leis, mais um regulamento, e leis e regulamento que às vezes se contradizem mais a Constituição. Então é um negócio assim, é um conteúdo programático imenso, que você não dá conta disso num período de 3 meses, porque normalmente, né, entre o edital sair e a prova acontecer, vão aí 2, 3 meses. Nem que você estude 20 horas por dia, você vai dar conta disso tudo. E não é só previdenciário, tem o resto. Então, você começar a estudar o quanto antes é assim, absolutamente essencial na preparação para qualquer concurso. Hoje até, né, pessoas, tem que se preparar antes de sair a autorização, né? Dada a grandeza desse concurso, né? Antes de sair a autorização. Com certeza, você tem que ter um foco. Eu quero fazer o próximo concurso do INSS. Pronto. O concurso vai sair em 2022, não interessa. Eu vou em 2023, não interessa. Eu vou começar a estudar hoje. Professor, assim, a maior falha assim, que o candidato comete costuma ser essa, né? De só começar a se preparar depois que o edital sai, ou então ali muito próximo da divulgação do edital. Que outras falhas os candidatos costumam cometer e que não podem cometer para estudar para um concurso como esse do INSS, né? Que reúne aí 1 milhão de candidatos, né? Geralmente é mais ou menos aí o número de inscritos do concurso para o INSS. Como estudar para esse concurso nesse primeiro momento em que ainda não temos edital divulgado? Bom, a maior falha que alguém comete ao estudar para esse concurso é estudar com legislação ultrapassada, com legislação antiga. Porque para qualquer do direito é assim, e esse concurso do INSS para previdenciário em especial, isso é mais pungente ainda, né? Essa legislação, ela muda, um dia sim, o outro também. A legislação muda toda hora. E a gente tem, como você falou no comecinho do podcast, você tem a questão da reforma da Previdência, que mudou muita coisa. Então, o maior erro que alguém comete, além de começar a estudar quando sai o edital, é de começar a estudar usando legislação ultrapassada, ou usando legislação antiga. Isso é fatal em concursos que envolvam matéria jurídica, porque as bancas sabem disso, as bancas sabem quem tem candidato que estuda com legislação ultrapassada, e ela vai colocar na hora da prova, nas questões,
entre as respostas possíveis, ela vai colocar uma resposta que seja compatível com a legislação ultrapassada, com a legislação revogada. Aquele candidato que está estudando com legislação revogada, ele vai direto lá, não, isso aqui que eu li está certo, é assim que funciona. Estava certo, do verbo não está mais. Então, se você usar legislação ultrapassada, é fatal. Professor, é interessante até falar com o pessoal, né, para os nossos ouvintes, onde é que consegue pegar a legislação atualizada? O melhor lugar, o pior lugar é no Google. Eu vou no Google. Não. Porque você pode dar sorte do Google te mandar para o lugar certo. E você pode dar azar do Google te mandar para o lugar errado. Eu já cansei de ver isso em sala. O aluno chega em sala de aula, professor, baixei no Google. Aí quando eu vou olhar, às vezes é a redação original de uma lei de 20 anos atrás, que já mudou assim inúmeras vezes. Eu falo, beleza, essa lei aqui está ótima, é isso mesmo. Só que se você estudar isso aqui, você vai ser reprovado. Aí fica a seu gosto. O aluno se espanta, mas não é essa lei? Sim, é essa lei com as atualizações. Onde é que você consegue atualizações? planalto.gov.br/legislação. É lá. Não procure em outro lugar, porque a chance de você encontrar a legislação ultrapassada ela é grande. Então, planalto.gov.br/legislação. Lá você vai achar tudo atualizadíssimo. O site do INSS, o site do INSS do Ministério da Previdência não tem? Não tem. Quer dizer, tem. Mas desatualizada. Não. O site do INSS ele vai te remeter para o Planalto. Show de bola. Entendeu? Aí não é problema. Eu costumo recomendar o Planalto porque lá você vai achar tudo o que te interessa, não só de previdenciário, mas tudo de tudo. Então está tudo lá, planalto.com.br. Sem dúvida, no site do INSS tem lá a legislação, ele te remete para o Planalto. E aí outra coisa, né? Aí tem um outro problema. Eu baixei a legislação, vou começar a estudar. Você baixou a legislação, começa a estudar. Mas pelo menos uma vez por semana, você tem que ir no site do Planalto e verificar se aquela legislação não mudou. Que é isso? Mas a legislação mudou de uma semana para outra? Sim, a legislação muda de um dia para outro. Infelizmente é assim que funciona. E você não tem a dúvida. As bancas, especialmente, a gente não tem ainda o edital, é evidente, mas especialmente uma banca como a CESP, ela coloca em prova questões que refletem modificações recentes na lei. A lei mudou no dia seguinte aquele assunto está na prova. Então, você tem não só que baixar a legislação atualizada, como ficar permanentemente acompanhando para ver se aquilo não mudou. Nesse primeiro momento, que ainda não tem edital, professor, a ideia é focar, é criar um arcabouço, primeiro teórico, de todas as disciplinas. Esse é o melhor caminho, deixar para fazer exercício num segundo momento, ou já desde o início, antes mesmo, desde o início, o candidato já tem que estar fazendo exercícios, treinando aquilo que está estudando na teoria. Pois é, Luiz, se você é um candidato que vai começar a estudar muito antes do edital sair e tem disposição para ler, não tem dúvida, ler uma doutrina, ler um livro sobre aquela matéria, sempre um livro atualizado, pelo amor de Deus. Outro dia em Salomão falou, professor, aqui, o meu avô usou esse livro na faculdade. Dá para usar em sala? Pelo amor de Deus, né? Não tem mais como. Então, se você vai comprar um livro, tem que ser um livro do ano, daquele ano, uma edição daquele ano, especialmente em previdenciário. Então, no mundo ideal, vou começar a estudar um ano antes do edital sair. Ótimo, então compre um livro. A leitura de uma doutrina, a leitura de um livro, sem dúvida alguma, ajuda. Mas, Luiz, a realidade que a gente vê em sala de aula é a seguinte, as pessoas não têm assim muita disposição para comprar um livro e ler, examinar, destrinchar aquela doutrina. Então, o que eu vejo os alunos fazerem com mais frequência, e é o que realmente a gente recomenda, é fazer questões. Só que aí tem um problema, especialmente com o previdenciário. A legislação mudou. A emenda constitucional 113 é de novembro de 2019. A regulamentação desta emenda na legislação previdenciária, o decreto 10.410, é de julho de 2020.
Nossa. Então, se você pegar questões de concursos antigos, se você pegar qualquer questão de qualquer concurso do INSS, todas elas estão defasadas em relação à alteração da legislação. Até porque... Você vai encontrar pouquíssima questão atualizada, questão que seja correspondente à legislação de hoje. Até porque em 2020 foram poucos concursos públicos realizados em todo o Brasil por causa da pandemia. Então, certamente... Mas a legislação vai mudando. Pois é. A legislação é extremamente mudando, vai mudando. Mas aí, mestre, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: o candidato não tem questão para resolver, né? Porque se a legislação mudou em 2019, né? O último concurso é de 2015, ele não tem como, talvez, acredito, que não possa resolver as questões dos concursos anteriores, que estão defasadas. O que fazer nesse caso? Né? Criar a própria questão? Outra questão também, nunca antes, então, num concurso foi tão importante o candidato procurar, né, um curso preparatório para estudar, principalmente essa parte de legislação previdenciária, né, professor? Esse é o ponto, sem dúvida alguma. É o que eu falei, se o sujeito tem disposição para ler um livro, estudar por um livro, menos mal. Agora, o ideal realmente seria procurar um curso. Porque no curso, o professor, que é o que eu faço, é o que todos fazem, o professor vai pegar aquelas questões antigas e vai adaptar à atual legislação. Pronto. Aí você vai ter uma bateria enorme de questões para fazer questões de concursos anteriores, mas adaptada lá já a legislação nova. Aí não vai ter erro. Então, sem dúvida alguma, né? Nesse momento, mais do que qualquer outro, fazer um cursinho é essencial, porque você vai ter o acompanhamento de um profissional que está acostumado com concurso público, que vive de concurso público, e ele vai saber exatamente quais são as mudanças, né? O como era e como ficou, para te orientar nesse sentido, inclusive, especialmente na elaboração de questões. Perfeito. Então, ainda sobre essa questão da legislação previdenciária, além do candidato ter que buscar as atualizações que forem feitas constantemente, qual a melhor forma dele estudar essa disciplina? Seria relacionar os conteúdos que estão na legislação com as situações que são vivenciadas pelos beneficiários do INSS? Olha, José, vou começar do contrário. A pior forma de estudar uma lei é lendo a lei. Que sabe uma lei e começa artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, no artigo 4º, você já dormiu profundamente. Porque ler uma lei é um negócio incrivelmente chato. A lei, porque você aprende isso na faculdade de Direito, lei não é para ser lida, é para ser consultada. Então, você está estudando, tem uma dúvida, lê a lei. Está fazendo uma questão, tem a dúvida, lê a lei. Você pode fazer, a gente falou agora há pouco, você pode fazer questão de concursos antigos? Olha, até pode, mas tem que ter um cuidado imenso. Qual o cuidado? Olha a questão. Vê a resposta que você chegaria. Aí vai na legislação atualizada. Na legislação atualizada, você vai ver se aquela resposta que você imaginou ainda é a certa ou se pela legislação atualizada a resposta já mudou. Mas, enfim, então se não for fazendo questões, nem lendo lei, que, mais uma vez, é um negócio assim bastante maçante, bastante cansativo, o que eu sugiro? Fazer esquemas. Você pega, porque a legislação previdenciária, se você pegar, por exemplo, o decreto 3048/99, que é assunto líquido e certo na sua prova, na prova do INSS, ele é dividido por assuntos. Você pega dentro daquele assunto e formula um esquema, com as informações que estão ali. Fazer um esquema sobre um assunto qualquer é um negócio que dá um trabalho imenso, só tem um pequeno detalhe, você não esquece mais. Porque dá tanto trabalho para fazer, que você, depois que tem um esquema prontinho, redondinho, você nunca mais vai esquecer aquilo que você fez. Além, óbvio, de ler um livro. Desculpa, qual o número do decreto que o senhor falou? 3048/99. 3048/99. Para os nossos ouvintes, para quem as pessoas pesquisarem aí,
e fazer o esquema que o professor recomendou. E no último concurso, como eu falei na introdução, a prova de legislação previdenciária ela trouxe 70 questões. Você acredita que esse quantitativo vai se repetir no próximo concurso? Eu acredito, José, pela seguinte razão. Na verdade, foi assim nos 2 últimos concursos, né? Nos 2 últimos concursos, previdenciário foi assim, a matéria principal nesse assunto. E outra coisa, nos 2 últimos concursos, o programa foi basicamente o mesmo. O conteúdo programático nos 2 últimos concursos foi basicamente o mesmo. Eu, sinceramente, não vejo nenhum indicativo no sentido de mudar. O conteúdo programático vai mudar. Indicativo nesse sentido, eu, sinceramente, não vejo. Perfeito. É até bom deixar isso bem claro, então, mestre. Assim, embora tenham ocorrido diversas mudanças, né, oriundas da reforma previdenciária, o programa em si não deve ser alterado, né? O que mudou foram as regras que estavam ali dentro daquele conteúdo programático, não é isso? Exatamente. O conteúdo programático, as leis são as mesmas. As leis são as mesmas. Só que foram modificadas. Basicamente isso. Não tem nada para ser acrescentado ou para ser retirado, nada disso. Não. Você teve agora, em 2021, um novo benefício assistencial que foi criado, o auxílio inclusão. Esse, tudo bem, é um benefício novo, foi uma lei nova que o criou. Seria, sim, uma exceção. Seria mais uma lei para você acrescentar no conteúdo programático. Mas o resto, o que eu falei agora, decreto 3048, esse não tem dúvida, tem que cair, é o regulamento da Previdência. Leis 8.212/91, Leis 8.203/91, Constituição, não tem o que escapar. É isso. É isso com as devidas alterações, com as devidas modificações. Certo. E o senhor, então assim, o senhor acredita, praticamente deve ser isso que deve ser a próxima prova, né? Imagino eu que, tipo assim, 70%, sei lá, da prova, 80% da prova de legislação previdenciária, a organizadora vai tratar das mudanças da reforma, não é isso? Essa é a lógica, né, Luiz? Essa é a lógica. A lógica é que ela peça, né, nas questões, especialmente aquilo que mudou. Isso. E o senhor poderia apontar aqui para a gente quais foram essas principais mudanças, pelo menos aqueles temas assim primordiais que devem ser explorados e que sofreram mudanças? Eu acabei de falar esse benefício novo, o auxílio inclusão, ele não foi criado pela emenda constitucional 111, ele não foi criado na reforma da Previdência. Ele foi criado um pouco depois, mas é um benefício novo, é um benefício assistencial novo, não tem dúvida que deve estar presente. Agora, no que toca à reforma, né, no que toca à reforma previdenciária propriamente dita, lá de novembro de 2019, a gente teve assim, uma série, né, de alterações. Perdão, a extinção da antiga aposentadoria por tempo de contribuição não existe mais. No lugar dela ficou a aposentadoria programada. Novos requisitos de cálculo, novas formas de cálculo da pensão por morte. Por exemplo, morria lá o marido era aposentado, ganhava R$3.000 por mês. O marido morria e a esposa passava a receber R$3.000 de pensão por morte. Hoje não é mais assim. Você tem uma ideia? Eu vou só dar uma ideia. Não tem assim a precisão do cálculo. Mas se eu tenho um casal, homem e mulher, o homem é aposentado da Previdência, ganha R$3.000. Se ele morrer, hoje, a pensão que a mulher vai ganhar é de mais ou menos 1.760, quase a metade do que ele ganhava aposentado. Então, essa é uma mudança significativa, né? Enfim, e uma série de outras alterações. Essas são, assim, as mais chamativas, né? Eu acho que vão ser mais exploradas na prova. Não tem dúvida, né? Não tem dúvida. E o tempo de contribuição, só acredita que também vai ser muito cobrado? Na verdade, agora, né, como a aposentadoria por tempo de contribuição foi extinta, porque na aposentadoria por tempo de contribuição, o requisito que se tinha que comprovar era esse, tempo de contribuição, não havia idade mínima. Então, o homem completou 35 anos de... Completava, né? O homem completava 35 anos de contribuição,
Pronto, podia se aposentar. Ah, mas tinha 50 anos de idade, podia se aposentar. A mulher completava 30 anos de contribuição, podia se aposentar, mas ela tem 45 anos de idade. Sorte é dela, podia se aposentar. Hoje não é mais assim. Agora são os dois, não é isso? Pois é. Para quem ingressou na Previdência, para quem começou a cumprir a Previdência a partir de 3 de novembro de 2019, você tem que cumprir 2 requisitos. Você tem que ter uma certa idade mínima e um tempo mínimo de contribuição. Então, nessa regra nova da aposentadoria programada, o homem tem que ter no mínimo 65 anos. Então, com 50 não aposenta mais. E a mulher é 60? Perdão. A mulher é 60? E 2. A mulher é 62. É. E pelo menos 15 anos de contribuição. Então, agora são 2 requisitos. Perfeito. Mestre, é válido, por exemplo, assim, quem também está vivenciando mudanças recentes de legislação foi o direito administrativo, né, que entrou na nova lei de licitações, né, e tem a lei 866 que está valendo, e a nova lei 14.000 e pouco, que agora eu não lembro direitinho o número, né, estão valendo. Muitos professores sugerem que seja feito um estudo comparado dessas 2 leis, como era antes e como ficou. No caso da legislação previdenciária, é interessante fazer isso ou o cara tem que gravar somente o que está valendo? Bom, eu diria o seguinte, se a pessoa advoga, se o aluno quer fazer uma pós-graduação, se ele é advogado e quer se aprofundar no assunto, eu concordo com você. Aí fazer uma comparação entre o que era e o que ficou é essencial. Para concurso público, eu acho que não precisa chegar tanto. Porque para concurso público, o que ele vai pedir é o que é. Para concurso público, ele vai colocar o que era como resposta errada na questão. Então, para concurso público, basta você saber o que é. Porque o que é já é muita coisa que o candidato tem que saber. Se ele tiver que saber o que é e o que era, fazer essa comparação, eu acho que para o candidato, pelo menos o previdenciário, que é um programa imenso, vai ficar um negócio bem complicado. Se é uma leizinha curta tranquilo. É fácil de você fazer essa comparação. Na legislação previdenciária, que é uma legislação imensa, eu acho que é mais complicado. É que no caso, por exemplo, da Lei 866 e da nova Lei de Licitações, é que as duas estão vigorando ao mesmo tempo, né? Talvez essa necessidade de fazer esse duplo conhecimento, né? Exatamente. Beleza, é isso aí. E aí, José? Então, para os nossos ouvintes que estão acompanhando a Hora do Concurso, esse papo assim super esclarecedor sobre a legislação previdenciária, que é um assunto extremamente importante para o concurso do INSS. E aí eu queria saber de outros temas específicos, além da reforma da Previdência, que foi recentemente aprovada e que vai passar por essas constantes atualizações, que outras questões poderão ser abordadas na prova de legislação previdenciária do próximo concurso, professor? Um assunto muito frequente é o também famoso benefício da LOAS. É um benefício assistencial para quem não tem renda. Inclusive, não sei se vocês já ouviram, se os nossos ouvintes também já ouviram em rádio, televisão, uma propaganda que fala assim: se você tem 65 anos de idade e nunca contribuiu para a Previdência, você tem direito ao salário mínimo. É verdade, a gente vê muito isso agora, professor. Isso não é bem assim, não. Essa informação, eu não vou dizer que está errada, mas ela está, assim, no mínimo, incompleta. Esse benefício que essa propaganda fala é o benefício da LOAS, ou também chamado BPC, Benefício de Prestação Continuada. A LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social. Isso é um assunto frequente de prova que também sofre modificações constantes. Durante o ano 2021, sofreu modificações. Essa legislação mudou, você não tem dúvida, isso vai aparecer na prova. Não tem dúvida. Esse foi um dos assuntos mais cobrados no último, não foi, mestre? Foi. No último concurso ele pediu a organização da Seguridade Social, que não é um assunto, não foi uma coisa, não é um assunto muito frequente em prova, né? As atribuições do Conselho Nacional de Seguridade Social, de Assistência Social. Eu já tinha conversado com outros professores, eles tinham comentado que a prova anterior
fugiu um pouco do que se esperava, não era? Porque assim, imaginava-se que fosse cobrar, falar muito de benefícios, essas coisas todas, e cobraram muito loas, né? Verdade. É a banca, né, no caso a CESP, tentando dar uma rasteira no candidato. Daí uma colocação que eu sempre faço em sala. O aluno em sala, né, sempre pergunta, professor, desse conteúdo programático imenso, o que eu tenho que privilegiar? Eu falo assim, tem que privilegiar tudo. Porque é um conteúdo imenso, sem dúvida, mas são 70 questões. Então a banca vai ter oportunidade de perguntar simplesmente tudo. Ela não vai deixar escapar um assunto, embora o programa seja imenso, ela não vai deixar escapar um assunto, porque ela vai ter espaço, ela vai ter quantidade de questões, 70 questões é muita questão, para perguntar tudo. Então você não tem como, não, isso é muito chato, eu não vou ler, não, aquilo eu não gosto muito, aquilo eu não entendi dinheiro, eu vou deixar para lá. Quando você faz isso, você está abrindo mão de ganhar uma questão, né? E em concursos como esse, como o Luiz falou, com 1 milhão de candidatos, uma questão que você erra, você está colocando 5 mil na sua frente. Então, você não pode, o candidato não pode se dar esse luxo. Sim. Isso é chato, eu não vou estudar. Não tem como. Ainda mais no Sebrasp, que um erro, Sebrasp o professor chama de CESP, que é o antigo nomenclatura dessa banca, mas isso. Ela tem esse modelo de provas que um erro elimina... pode ser assim. Se a banca for assim, vai pior ainda, né? Pois é, e aí o senhor sugere que os candidatos eles estudem com foco no formato de provas, já que o Sebrasp ele costuma ser a banca que mais organiza concursos do INSS? José, eu costumo falar em sala o seguinte, até que saia o edital, você tem que sair fazendo questão de tudo quanto for banca, de tudo quanto for concurso. Porque o importante é que você fixe a matéria. E a questão tem essa finalidade. Como é que eu recomendo que os nossos alunos, nossos ouvintes façam as questões? Muito simples. Bate o olho na questão. Sabe responder? Ótimo. Vai lá e responde. Não sabe responder? Para. Abre a legislação e vai catar a resposta. Quando você estiver lendo a legislação, procurando a resposta, você está estudando de um jeito mais dinâmico, muito mais dinâmico do que você ficar lendo a lei, artigo 1º, 2º, 3º, que é um negócio, como eu já disse, muito chato. Então você faz assim, pega a questão e lê a legislação. E assim você... Eu confesso que eu esqueci a pergunta, desculpa. Zé. Os alunos eles devem se preparar justamente com base no formato de provas que o Sebrasp organiza. Pois é, então eu acho o seguinte, é a minha modesta opinião, enquanto não sai edital, sai fazendo tudo, sai fazendo questão de tudo quanto for banco, de tudo quanto for concurso. E outra coisa, né? Eu vou fazer concurso para técnico. Então só posso treinar fazendo questões de nível médio, bobagem. Sai fazendo questão de curso superior, sai fazendo questão de tudo quanto for lugar. Quando o edital sair e o edital fixar a banca, aí sim. Você, a partir dessa publicação do edital, aí você passa, a partir daquele momento, a treinar só com questões daquela banca. Mas até lá, você já está assim, com a casca bem grossa de tanto fazer questão de tudo quanto for banca. Você já está habituado com as armadilhas que as bancas colocam em prova. Mas é uma tendência muito grande que seja o Sebrasp, né? Assim, 80% dos concursos... E olha que incrível coincidência. Se você pôr, por exemplo, lá no Que Concursos, procurar questões de previdenciário, a maioria que você vai encontrar é do Sebrasp. Sim. Devem ter pouco... Assim, eu não posso estar enganado, né? Mas talvez não tenham tantas questões de previdenciário assim, além do INSS, ou tem? Não, tem sim. Tem muitos institutos, né, de previdência no país, né? Exatamente. Se você for procurar, a última vez que eu me lembro, eu não tenho assim com precisão um número, mas a última vez que eu me lembro, eu fui lá no Que Concurso e coloquei lá direito previdenciário. Só isso. Sim. Como filtro, né? Deu quase 4 mil questões. Caramba, nossa. Vou dizer um negócio. Se você fizer 4 mil questões de qualquer coisa, você vai aprender aquilo, nem que seja por osmose. Né? O problema é estar tudo desatualizado, né? Pois é, aí é aquele problema, né? Aí é aquela questão. Você faz a questão de olho na legislação, bate o olho na questão, vê o que você acha. Vai na legislação e confere. Pronto. Professor, em relação ao Sebrasp, né, que a gente estima, né,
acredita que seja a organizadora que vai aplicar as provas do concurso do INSS, caso ele realmente seja autorizado, que tem grande chance de acontecer. Qual é o perfil de prova dessa banca? Ela cobra letra de lei, ela cobra doutrina, ou ela traz aquelas situações práticas que o servidor vai vivenciar e que a coloca ali? Como é que você resolveria essa situação? Pois é, doutrina em concurso de nível médio, mesmo para quem vai fazer para analista, eu não vejo muito questões assim do SEBRASP para um concurso do INSS. Jurisprudência também não. O que é jurisprudência, né? É a forma dos tribunais interpretarem a legislação. Você tem casos, especialmente lá no Supremo, né, que a Constituição fala uma coisa e o Supremo, ao interpretar aquilo, diz que é outra coisa. Essa é a famosa jurisprudência, é a forma do tribunal interpretar alguma coisa. Concurso para o INSS, técnico, analista, normalmente eu não vejo, nunca vi questão que envolvesse ou doutrina ou jurisprudência. Ele pode sim, no enunciado de uma questão, citar um livro. Pode citar um texto de um livro. Isso não é também muito comum não, mas ele pode citar um texto de um livro e a partir dali fazer uma questão. O que você tem mais comumente na SEBRASP são questões, como você falou, onde elabora uma situação da vida real e lá pergunta como é que você resolve aquilo, como é que aquilo se resolve no âmbito da Previdência. Fulano morreu, deixou esposa, deixou filhos, deixou o pai dependente, deixou o pai já idoso, deficiente físico, deixou um irmão deficiente físico, e aí? Quem tem direito à pensão por morte do segurado que faleceu? Mais ou menos assim. Você vai encontrar questões objetivas feitas pelo SEBRASP? Vai. Você vai encontrar um misto, né? Mas a SEBRASP tem característica de fazer questões mais elaboradas. Questões objetivas você vai encontrar, mas não são tantas. Letra de lei, então, são poucas? São poucas. Tem, mas são poucas. Porque nas provas do SEBRASP, o que você vê é um mix, né? Você tem aquelas questões muito complicadas, assim, muito complexas, de um raciocínio muito complexo, e questões mais simples. Você tem um pouco de cada um. Eu pensei que numa pergunta, a gente sabe que o SEBRASP trabalha muito com a questão, né, da interdisciplinaridade, né? É uma característica do SEBRASP. Às vezes, alguma questão de legislação previdenciária precisa de um conhecimento de um outro ramo do direito para poder ser respondido? Direito constitucional. Direito constitucional, né? Direito constitucional, com certeza, né? Até porque a base da legislação previdenciária está na Constituição. Está na Constituição, correto. Não tem dúvida. Administrativo, penal, aí acho mais difícil, mas constitucional, com certeza. Com certeza. Show de bola. Show de bola. E aí, além da própria legislação previdenciária, a lei em si, que outros materiais o senhor recomenda que podem ser utilizados nessa preparação para o concurso? Olha, o aluno ficar passeando pelo site do INSS. Pode parecer que não, mas no site do INSS ele presta diversas informações aos segurados. Essas informações são baseadas na lei. E é interessante o seguinte, no site do INSS, as informações que estão ali voltadas para o segurado são informações numa linguagem bem didática, bem simples, pouco elaborada, de modo que todo mundo possa entender. Se todo mundo pode entender, o candidato, óbvio, vai entender também. Outra coisa, não sei se todo mundo conhece, mas tem um aplicativo Meu INSS. Sim. É um aplicativo pelo meio do qual o segurado acessa os serviços do INSS. Mesma coisa. Mas eu sou só o candidato, eu não estou querendo benefício nenhum. Não interessa, vai lá, faz o teu cadastro. No Meu INSS, meuinss.gov.br. Faz o teu cadastro e começa a passear por aquele sistema. Coisas que eu vou te falar em sala, você vai ver ali como requerer, quais são os requisitos que você tem que cumprir para requerer salário maternidade, quais são os requisitos que você tem que cumprir para requerer aposentadoria. Está tudo explicado lá. E, mais uma vez, sempre numa linguagem bem simples, uma linguagem bem acessível. Então, ali, dá para você ter uma ideia assim, inicial dos requisitos para você requerer benefícios? Lógico que dá. Dá para você ter uma ideia inicial de como, por exemplo, um empregado doméstico, autônomo, contribui? Com certeza que sim.
Com certeza que sim. Ou seja, pode ser usado não só pelos concurseiros, como a população em geral, né, que tem dúvidas em relação aos direitos previdenciários, que está todo mundo esperando se aposentar, é só ir lá e encontrar Não tem dúvida. Você sabe que tem um negócio muito legal lá, que é um simulador de aposentadoria. O INSS tem um sistema com inteligência artificial que ele faz isso para você. Você entra lá, você faz o cadastro no site do meu INSS, e você entra lá e você, ao clicar a simulação, ele vai te dizer quanto tempo falta para que você possa se aposentar e quais são as modalidades de aposentadoria, porque existem várias, que você pode requerer. Você, inclusive, já pode ver se não há algum problema. Como assim algum problema? Faz de conta. Eu acho que tenho 20 anos de contribuição. Essa é a minha opinião, é o que eu acho. Eu vou lá e só tem 15. Cadê os outros 5? Uma empresa qualquer não pagou INSS, a outra empresa não assinou carteira. Isso é o tipo de coisa que você vendo antes, você resolve antes de se aposentar. Porque se você resolver antes, quando chegar na hora de se aposentar, está tudo certo, está tudo pronto, você não perde tempo. Se você já vai resolver isso quando eu for requerer a aposentadoria, aí fica tudo mais difícil. Aí isso vai atrasar muito o requerimento, a concessão do seu benefício. Legal. José, você está vendo que as dicas aí, o pessoal que está ouvindo, as dicas estão indo ali dos concurseiros, né? São dicas, né, para todo mundo aqui que vivencia, que vai um dia se aposentar, né? Esperamos, né? Esperamos que não. E não for morrer antes. A gente morrer antes, né? A gente espera se aposentar. E é importante a gente ter conhecimento da legislação previdenciária também para o nosso dia a dia, né? Com certeza. Eu vou demorar a me aposentar, professor e Luiz, gente. Eu vou até seguir essa dica justamente para eu saber se eu tenho algum problema, que eu comecei a trabalhar um dia desses. Mas até eu receber... Ou até para orientar, José, até para orientar pessoas da sua família. É verdade. Sim, claro. Na minha família Deve ter algum idoso na sua família. Como é que eu faço? Você já entra lá, faz o teu cadastro, vai zapeando lá pelo site do INSS, que se alguém te pedir para te ajudar, pronto, você já está por dentro do mapa do site. Isso aí. Com certeza. Tens alguma pergunta, Luiz? Não, acho que a gente já conseguiu aqui abordar tudo, né, com o professor. Eu tenho mais uma. Você tem mais uma? Então manda aí, José. Claro, sou um arcabouço de perguntas e dúvidas feitas por esse professor maravilhoso. O ano de 2022 está começando e aí fica aquele embate, aquele dilema entre estudar ou aproveitar o verão, aproveitar as férias, ainda mais quando você tem que estudar, como o senhor mesmo falou, que legislação é um negócio muito chato. Mas é como se manter focado nos estudos com tantos atrativos chamando pelo concurseiro no lado de fora. Ele é indispensável que os candidatos eles façam renúncias para conseguir o objetivo principal, que é a aprovação? Não tenha nem dúvida, Zé. Não tenha nem dúvida. Fazer concurso público é assim, uma meta de vida, né? A pessoa tem que querer. Não adianta o pai mandar. O pai mandou, a mãe mandou, o avô mandou, a avó mandou. Não adianta. A pessoa tem que querer. Porque você tem que renunciar a muita coisa. Depois vem o benefício. Depois vem as vantagens. Eu tive uma aluna, eu dei aula para ela num concurso para a magistratura do trabalho. E ela estudava assim, sei lá, várias horas por dia. Aí ela fez assim, o sonho dela, cada um tem seu sonho. O sonho dela é o seguinte: primeiro ano que ela recebesse o 13º como juíza integral, ela ia pegar o 13º de juíza, ia para Nova York, ia torrar o 13º inteiro em Nova York. Só ia voltar de lá quando o dinheiro tivesse acabado. Então o que ela fez? Para lembrar ela sempre desse sonho, ela colocou um cartaz imenso na cidade de Nova York, na porta do quarto dela. E junto à fechadura, ela escreveu assim: tem certeza que você vai parar de estudar agora? Então, se ela queria parar de estudar, quando ela ia para a porta, via o recadozinho, ela voltava. Lembrava do sonho e voltava. E é assim que funciona. Eu tenho vários alunos e alunas em sala de aula que estão fazendo um concurso para poder se casar. Estão fazendo um concurso para poder engravidar. Então, você tem que ter um sonho, tem que ter uma meta, você tem que querer. Se você quiser, abre mão de tudo que for, abre mão de banhitada, de balada, de praia, abre mão de tudo.
para focar no teu objetivo. Passou no concurso, você vai ter isso tudo. Porque a praia não vai sumir, o cinema não vai sumir, a noitada não vai sumir, vai estar tudo lá. A diferença é que você vai estar com dinheiro no bolso. Essa é a grande diferença. E com um emprego estável, aquele tipo de emprego que você dorme, acorda e olha que beleza, o emprego é seu, ninguém te manda embora. Verdade. E é como se fala hoje em dia, né, professor? No pain, no gain, né? Sem dor, sem ganho, sem dor, sem resultados, né? Ou como diria a nossa jogadora de futebol, Marta, tem que chorar no começo para sorrir no final. Exatamente. Se não for assim, você não consegue nada que você planejou. Então, realmente, eu assino embaixo o que o senhor disse, professor. A gente vai encerrar aqui, fechar o nosso podcast, mas a gente queria uma mensagem especial do nosso professor. Queria o que o senhor diria para as pessoas que estão ouvindo, que estão estudando ou que estão no transporte público, estão ouvindo o podcast Hora do Concurso e que estão inscritos no concurso público ou que vão se inscrever. Que mensagem o senhor dá aos nossos alunos? A mensagem que eu dou é a seguinte, José, esse aqui é um podcast do Degrau, da Folha Dirigida, enfim, então pode passar a impressão de que a gente aqui está querendo entubar em você, candidato, vender para você de qualquer maneira um curso. A realidade não é essa. A realidade é a seguinte, concurso público não é uma coisa fácil. Qualquer um faz, qualquer um passa. Não é bem assim, não. Você precisa de muita dedicação e é essencial que você tenha o apoio de alguém que entende do assunto. Quando você vai para um cursinho, você vai encontrar um professor especializado naquilo, em concurso, e ele vai estar ali orientando você, treinando você para responder as questões da prova. Especialmente em previdenciário, a gente falou aqui o tempo todo, olha, mudou tudo, muda todo dia, não só mudou, como muda todo dia. Então, o apoio de um professor num curso especializado sempre foi e continua sendo, e nessa matéria mais ainda, é absolutamente essencial. Você estudar sozinho em casa é muito mais complicado de você pegar as manhas das questões. Eu gosto de ouvir isso em sala de aula. O aluno fala, professor, eu vi essa questão aqui em casa e não entendi o que ele estava falando. Aí você explica, então é isso. Ou seja, não é que a gente não sabe mais, a gente está aqui há mais tempo. A gente está nesse ramo há muito mais tempo. Então a gente já pegou a manha de como os assuntos são pedidos em provas de concurso público. Então, a nossa ajuda, a nossa colaboração, que você tem que fazer o resto, né? A gente faz um pouquinho, a gente te mostra o caminho. Quem vai percorrer o caminho é você estudando em casa. Mas eu acho que a orientação de um professor especializado é, assim, absolutamente essencial para você ter sucesso num concurso público. A minha dica é, faça um curso, seja um curso presencial, seja um curso online, mas faça um curso. Perfeito, então. Obrigado, professor Henrique Sartori, professor de legislação. Antes de perguntar, não posso esquecer, o senhor pensou em ser jogador de basquete, ou jogador de vôlei? Eu pensei, mas um dia eu engoli a bola, eu joguei. Mas um dia eu engoli a bola, eu não posso mostrar, parece ter uma gravidez. Meu Deus. Eu fui jogador do Vasco, eu sou flamenguista, sou rubro-negro, mas eu fui federado pelo Vasco, quando eu era moleque. Pô, show de bola. Também com essa altura aqui, professor, tem mais de que uns 2,10 metros, professor? Não, dois só. Só 2 metros? Ele não precisa nem chamar ninguém para trocar a lâmpada, uma vantagem. Tem essa vantagem. A minha dificuldade é o rodapé. É complicado. No rodapé eu me arrebento. Isso aí, professor. Muito obrigado aí pela sua participação, professor. Quando precisar, só chamar. Um prazer estar aqui. Valeu. Muito obrigado, professor Henrique Sartori, por aceitar o convite para participar do podcast da Degrau Cultural. As portas estarão sempre abertas para o senhor. Muito obrigado. Obrigado, Luiz Fernando Caldeira, pela Eu que agradeço, José. Um abraço a todos que estão nos ouvindo. E obrigado a você também que dedicou seu tempo para ouvir o nosso episódio, nosso podcast Hora do Concurso. Não esqueça de nos acompanhar lá nas plataformas digitais de podcast, Spotify, Google Podcast. É só pesquisar Hora do Concurso, Degrau Cultural, e também siga a gente nas redes sociais, Instagram
e Facebook. Também temos canal no YouTube, Degrau Cultural. Tudo isso lá, ou seja, Degrau Cultural é onipresente em todas as plataformas digitais. Fiquem todos na paz e até a próxima! Se você gostou do podcast Hora do Concurso, não esqueça de compartilhá-lo com seus amigos. E siga a gente nas redes sociais pelo @Degrau Cultural. Até o próximo episódio!